E aí galera, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Não passe esse vídeo, tá? Apesar de eu estar com a mesma camisa, né? Eu tô gravando aqui um em sequência do outro, de eu postar lá pra meia-noite, mas enfim. É um vídeo diferente, né? Não é aquele mesmo vídeo que eu falo lá sobre o Luiz Henrique, a possibilidade dele ir pro Flamengo, que eu falo do mercado do Botafogo, da relação Botafogo-Bragantino, esse confronto que acontece nesta segunda-feira às 8 da noite lá em Bragança Paulista, no Nabizão. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre Caio Alexandre, por quê, né? Enfim, acho que esse relato ele é importante, ele manda uma diretaça ali pro Botafogo. É, e eu quero falar também sobre o mercado do Botafogo, como é que o Botafogo está se comportando nesse momento, como é que eu analiso tudo. Foi um dia muito forte, né, em que os torcedores ali, bastante, né, gente pegou no pé do diretor executivo André Mazuco, e também do Alessandro Brito, que é o head scout, está sempre ali junto dos jogadores, do treino, né, do Mazuco, e também falar um pouco sobre isso Botafogo e Bragantino, tá bom? Se inscreve aqui no canal Bravo de Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, e se inscreve mesmo, tá? Aperta esse botão vermelho aqui embaixo, porque 20% das pessoas que veem o canal aqui todos os dias não são inscritas, tá legal? Eu começo falando sobre essa situação do Caio Alexandre, né? Para quem não lembra, meio-campista formado na base do Botafogo, né? Esteve na base do Botafogo em 2017, 18, 19, e em 2020 começou a jogar no profissional, teve um início muito promissor, né? Daquele ano horroroso para o Botafogo, foi um dos poucos que realmente tiveram, vamos dizer, ruídos positivos, né? Marcou gols importantes, assistências, né? Fez gol em clássico, né? Marcou gol contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, e aí acabou sendo vendido no início de 2021 para o Vancouver, né? Lá pro futebol da MLS, inclusive estava sendo muito elogiado lá, mas ele teve uma lesão séria no joelho, ficou um tempo parado e ele soltou uma direta aí pro Botafogo nas redes sociais, né? Acho que deu pra ver que era isso, né? Estou tentando ser feliz, mas desse jeito não tá tendo como, né? Aí você pensa, pô, tipo assim, na hora que eu vi essa mensagem, eu falei, bom, né, pode ser uma coisa pessoal da vida dele, né? O pessoal falando, tá falando do Botafogo. Eu falei, não, pode ser uma coisa, sei lá, da vida dele, só um desabafo, né? A gente sabe como é que o jogador posta uma letra de uma música, enfim, né? E aí depois ele colocou, né? Saudade do que nós já vivemos, galera. Ele meteu essa mesmo. E aí eu acho que e ele fez isso assim minutos depois de vários comentários de torcedores do Botafogo já associando isso ao Botafogo. Então, assim, é meio caminho andado para a gente interpretar que ele está realmente falando de futebol e falando de Botafogo, né? Assim, é apenas um relato, eu queria saber o que vocês acham dele. Mas assim, eu também não sei como é que ele tá nessa situação da recuperação da lesão dele, mas é um cara que, assim, nada contra, tá? Eu particularmente acharia bom, né? Eu acho ele muito bom, não entendo porque parte da torcida do Botafogo tem uma implicância com ele. Acho ele muito bom jogador, tem um domínio orientado, consegue quebrar a linha com passes muito bons, né? Um cara que, apesar de ele não marca direito, tinha um dos maiores índices de desarme naquele time que era uma draga, né, defensivamente. Eu acho que é um cara que inclusive até combina com as características de jogo de posição ali do Luiz Castro, mas enfim, né, isso nem vem à tona, né? Porque não existe negociação nem nada, mas é uma coisa que, porra, cara, eu acho ele muito bom, né? Mas a questão é a seguinte, né, cara? Eu quero falar justamente sobre isso. Mercado do Botafogo. E aí sobre o Bragantino, né, cara? Botafogo e Bragantino, que é o próximo jogo do Botafogo. Vamos deixar para falar um pouco assim, né, de maneira apropriada, né, de destaques, desfalques, estatísticas. Pelo que eu pude ver ali, o pessoal do Botafogo, o pessoal do Bragantino não tem tanta, digamos assim, não há estatísticas a serem muito ressaltadas no time do Bragantino. É uma defesa ali que, sei lá, cara, eu acho que junto do Botafogo é a quinta mais vazada do campeonato. O Bragantino está em 14º lugar. E aí o Botafogo ele vai ter que sobressair algumas questões para conseguir pelo menos empatar ou vencer esse jogo. É muito importante que o Botafogo pontue essa partida num adversário direto nessa parte da tabela, né? Inclusive são 2 jogos seguidos contra adversários diretos nesse bolo. Cuiabá e Bragantino. 2 jogos seguidos fora de casa.
Inclusive, eu acabei de confirmar minha ida para Cuiabá na semana que vem. Mas agora, sobre estatísticas e tudo mais, né? Quem joga, quem não joga, a gente deixa pro Acorda Botafogo, que deve acontecer um pouquinho mais tarde, na manhã desta segunda-feira, beleza? Lá para as 11 ou até meio-dia, se depender por conta do meu horário, de alguns afazeres que eu tenho aqui, tá bom? Mas sobre o mercado do Botafogo, hoje foi um dia muito agitado. Logo depois, né, daquela notícia do Luiz Henrique, o torcedor do Botafogo, ele basicamente, os mais aflorados, eles consideraram uma certa gota d'água com o André Mazuco, diretor executivo de futebol, que é o cara responsável pelas contratações da segunda janela. A gente está vendo aí que a segunda janela não abriu ainda, mas muitos clubes já estão se reforçando. O Botafogo até o momento, perdão, só trouxe apenas o Marçal, né? O Atlético Mineiro já foi lá e buscou o Pedrinho, estava no leste europeu, o Allan Kardec. O Palmeiras já se reforçou com o centroavante. O Flamengo está buscando aí o próprio Luiz Henrique, né? O Cebolinha, Vidal, né? Então a galera tá meio que analisando isso, falando, bom, o Botafogo não se movimenta. E aí eu vejo duas questões. Uma, que há um choque de realidade que a torcida do Botafogo tem que entender. E dois, esse choque de realidade que parte da torcida do Botafogo ainda não está tendo, né, sobre o que está acontecendo. A gente tem dinheiro agora, né? Isso tem responsabilidade, parcela de responsabilidade clara do acionista majoritário, John Textor, tá legal? Mas ele é o cara que tem um dinheiro, então ele vai ter que motivar, tá. Mas aí se você não dosa a expectativa dos seus clientes e torcedores, esse tipo de problema acontece. Essas reclamações precoces, elas acontecem. Como a gente falou no último vídeo, cara, o Botafogo, ele pode ter o dinheiro para conseguir competir com um Flamengo, um Palmeiras, um Galo, um São Paulo, em jogadores que estão ali no mercado, né? O Botafogo, inclusive, conseguiu contratar o Vitor Sá, que era um desejo do Internacional, né? Mas o Internacional foi lá e buscou o Wanderson, por exemplo, né? Acontece, né? Só que agora, o Botafogo ele está atrás ainda de muitos clubes que estão disputando a Libertadores, Sul-Americana, e por esses motivos óbvios, né? São clubes que estão disputando competições internacionais, mas em termos estruturais também, né? O Botafogo ele ainda não tem um CT, né? O Botafogo, quando eu e o Fabiano Bandeira fomos juntos lá para o jogo entre Botafogo e Palmeiras, cara, eles tomam um susto, né? A gente passou em frente ao CT do Palmeiras, uma coisa estonteante, é um monstro, né? O Allianz Parque é um estádio que está tudo pronto, tudo feito para ser a casa de um evento de um grande clube de futebol, né? A sede social do Palmeiras gigantesca do lado. Então, cara, tipo assim, um clube pronto, né? O Botafogo está longe de ser um clube pronto, porque quem construiu 1 bilhão de dívida e mesmo assim não deixou nenhum legado, né, é o responsável por isso tudo, né? Por exemplo, eles falam muito do Cruzeiro. O Cruzeiro está na Série B hoje, né, 1 bilhão de dívida, mas tem aí 2 centros de treinamento, a Toca da Raposa, foi bicampeão brasileiro nesse século, né? Tricampeão, né? Então 3 Copas do Brasil também, finalista de Libertadores. Então, assim, o Botafogo nem isso teve, né? E a partir do momento que as pessoas não entenderem que esse tipo de coisa vai fazer o cara, receber uma proposta do Flamengo, receber uma proposta do Botafogo, mas o Luiz Henrique era prata da casa, eu concordo, né? Tudo de ruim pra ele, né? Eu não tô aqui defendendo ele, esse comportamento dele, até porque o cara, há pouquíssimo tempo, ele tava vendo um jogo do Botafogo com a camisa do Botafogo na mão. Então, enfim. Só que agora, a partir do momento que ele recebe uma proposta do clube X e do clube Y para receber a mesma coisa, ou até um pouco mais no Botafogo, e aí ele olha que tá tudo pronto, né, num clube que tá jogando as oitavas de final da Libertadores, e é um clube que tem um histórico de competitividade maior nos últimos anos do que o Botafogo, ele vai acabar indo para lá, sabe? Assim, infelizmente é uma realidade que o Botafogo ainda tem que entender, que está escancarada, né? O Botafogo ainda não tem a credibilidade do mercado, certo? E eu acho que isso tem uma responsabilidade do John Textor, sim, sabe? Porque eu acho que o John Textor ele não dosou as expectativas dos botafoguenses de maneira adequada, né? A partir do momento que ele chega numa live, inclusive em que eu participei, né, e ele fala que vamos buscar com certeza um reforço de peso, de nível muito acima. Vamos contratar 8 jogadores que vão ser acima do nível do elenco. E não vem nenhum até o momento, só o Marçal. Não, se tivermos 2% de chance de contratar o jogador, eu vou tentar, né? Eu vou repetir a expressão que um camarada mandou no superchat numa live que a gente fazia,
Não adianta o John Textor falar da cereja do bolo se nem o bolo a gente tem, nem a batedeira a gente tem ainda, nem os ingredientes a gente tem ainda. A gente está formando ainda o nosso estabelecimento. Então, quando ele promete esse tipo, não é promete, né? Promete sim, né, cara? Porque ele falou que ele ia trazer com certeza um reforço de peso. Sabendo dessas circunstâncias, ele vai frustrar o cliente dele, né? Então, isso tem uma parcela de responsabilidade em quem não dosou essas expectativas, certo? E aí, sobre o André Mazzucco, eu vejo que muitas pessoas estão até pedindo a cabeça dele, pedindo para ele sair. Assim, estou satisfeito até o momento com o mercado de captação do Botafogo? Não, não estou. O Botafogo, na minha opinião, já deveria estar mais contundente para buscar jogadores, né? Eu, por exemplo, olho para a situação do Bruno Tabata. O Botafogo tentou o Tabata lá na primeira janela, não deu. Tentou na segunda, já são 3 semanas desde que tivemos a notícia da volta das negociações com ele e nada. Gabriel Pires é outro nome que está, há tanto tempo no radar ali, rodando no noticiário, nada. Foram 4 meses de negociação com o Zahavi, com o Botafogo sem estipular, né? Muito se falava, o Botafogo tem que estipular um dia D. E o Botafogo não dava esse dia D, né? Então o Botafogo ele faz com que o atleta que está recebendo a oferta, ele monte em cima do tempo. E não pode ser assim, né? Tá aí, o Botafogo, cara, se tivesse que ter recebido o não do Zahavi, já era para ter recebido há muito tempo, né? Há um mês, que aí daria tempo do Botafogo buscar um plano B. Tá aí o Allan Kardec, tudo bem que pediu muito caro, a gente sabe disso, mas foi lá para o Atlético Mineiro, né? Então, tem alguns comportamentos que eu não estou gostando. Talvez a agilidade, talvez o trato para você convencer o atleta sobre o projeto nesse atual momento, talvez o tempo que o Botafogo demora para contratar, para tentar buscar esses reforços. Por exemplo, no caso do Luiz Henrique, né? O Pedrinho, que foi para o Atlético Mineiro, não sei nem se o Botafogo ofertou, né? O Luiz Henrique, que eu nem faço questão, que eu também acho que é um jogador que não tem números bons lá no Campeonato Francês. Mas o Botafogo chegou atrasado, o Flamengo foi antes, né? Quando o Botafogo estava ali quando o Botafogo chegou com a massa, o Flamengo já estava com um pão pronto, né? Basicamente isso. Então, eu acho que são retratos de um clube, né? De um departamento de futebol, de um clube que eu repito, está muito solto, sabe? Um tá aqui e aí manda mensagem, e o outro por lá nos Estados Unidos fica sabendo só depois, e aí você não tem uma hierarquia definida de quem cuida de tal departamento. Então, cara, tipo assim, são coisas que nitidamente, né, precisam ser corrigidas e melhor amarradas para que o Botafogo consiga se organizar melhor. E aí tem também o fator que não dá para você criticar, que é o seguinte: o Botafogo ele não tem como inventar que tem um clube estruturado nesse momento, né? A partir do momento que você faz uma oferta e o cara olha para um Atlético Mineiro, também recebe uma oferta e vê que está tudo pronto lá, é natural que esse jogador escolha o Galo, atualmente, né? E aí o Botafogo continua nesse limbo junto com clubes ali que estão tentando vislumbrar algo melhor, mas não estão conseguindo se reforçar adequadamente com que não sejam jogadores operários, né? Por exemplo, você tem a prateleira dos caras que eles podem ser contratados ali por Avaí, Goiás, Cuiabá, o Felipe Ferreira, por exemplo, que estava no Botafogo B, né? Pode ser que ele reforce um desses times aí, né? Sei lá, né? Um Cuiabá, um Goiás, um Avaí. Então são jogadores ali de um nível menor. Ou você tem os atletas que são muito requisitados, que eles vão acabar escolhendo, naturalmente, Corinthians, Palmeiras, Galo, porque há uma condição de trabalho melhor, né? E aí você tem que ter um convencimento maior. Por exemplo, o Corinthians estava com problemas ali de questão de pagamento, o Internacional estava com questão de direito de imagem atrasado, né? E aí o Botafogo tem que convencer, meu irmão, aqui não atrasa mais salário, né? Então, talvez falte esse fino trato para você convencer esses atletas a jogarem no Botafogo. Só que agora, é completamente natural que o Botafogo não conquiste essa credibilidade do dia para a noite, né? Então, existe o fator que dá para você reclamar do departamento de futebol, do Mazzucco, do que quer que seja, né? Mas existe um fator que a gente também tem que encarar a realidade, né? Que o Botafogo está num momento de reconstrução e ele não vai conseguir, né, na grande maioria das vezes, contratar todos os jogadores. E é por isso que era importante o John Textor dosar, né, essas expectativas. E eu acho que ele não dosou essas expectativas, repito, eu sempre falo isso aqui, porque, creio eu, ele talvez tenha subestimado o futebol brasileiro. Eu acho que ele achou que ele ia chegar aqui com dinheiro e que ele ia facilmente montar o time dele, né, com as peças que ele quisesse quando ele colocasse o dinheiro na mesa. E aqui não funciona assim. O futebol brasileiro não é, né, não é para iniciantes, irmão. Não que o John Textor seja um,
né? Mas ele tem que entender, eu acho que essa adaptação é muito importante para que ele entenda que por aqui as coisas são difíceis, né? E a gente sabe que muita coisa vai ter que melhorar. Eu, honestamente, acho que o Botafogo ele tem que se portar de uma maneira diferente no mercado. E eu vou repetir o que eu falei no último vídeo, né? O Botafogo ele vai tentar Rames Rodrigues. Não se apegue nem ao nome, né? Mas um cara que tá bilionário, sei lá. Um cara tá multimilionário, né? O maluco. Né? Bilionário foi foda, eu fiquei com a cabeça no Textor aqui, mas o cara tá multimilionário, jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique, na Premier League, tá ganhando rios e rios de dinheiro no Catar, jogando por lá, já jogou 2 Copas do Mundo. Porra, não vejo motivo para esse cara aceitar jogar no Botafogo de maneira fácil, né? É uma negociação que ela ou vai demorar ou o Botafogo vai receber um não, né? A realidade do Botafogo, apesar de ter dinheiro, e aí o bom de ter dinheiro é que você pode, efetuar a compra, 2, oferecer uma proposta salarial maior para que esse cara venha mais facilmente, né? Só que agora, uma realidade o Botafogo tem que contratar atletas que venham com um perfil é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade de eu me mostrar para o mercado. É a oportunidade de eu comer a bola e mudar o meu cenário de carreira. Que foi a linha de raciocínio que deu certo no ano passado na Série B. Tudo bem que era uma Série B, o Botafogo precisava ganhar. E ganhou, foi campeão. Com o Chay, com o Daniel Borges, com o Diego Gonçalves. O Botafogo contratou jogadores de, meu irmão, tu tá precisando dar uma levantada na tua carreira. Quer? Vem. E isso aconteceu, né? Agora o nível é maior, porque estamos numa primeira divisão, mas, né, o nível do Botafogo também está maior, porque o Botafogo tem dinheiro agora para contratar. E tem que usar essa criatividade para contratar, certo? Então acho que está faltando talvez ser um pouco mais criativo, né? Pegar assim, vamos dizer, no gogó o cara, né, com um projeto, com aquilo que pode agregar para a carreira dele e também em termos salariais. O Botafogo não atrasa mais pagamento, o Botafogo está rico, mas o Botafogo ainda não está estruturado. Então existem casos em que dá para criticar e existem casos em que não dá. E a maneira que o Botafogo deveria se portar no mercado nesse momento, na minha opinião, é desse jeito. Meu irmão, nesse momento o Botafogo está rico, mas ele ainda não está girando o motor dessa grande máquina que é a fábrica que o John Textor quer fazer. Portanto, pezinho no chão, trabalhar com inteligência, com criatividade e vão para cima. É isso, é o que eu penso. É dessa maneira que eu acho que o Botafogo tem que se comportar. Valeu? Fui!